Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. A partir de agora, mais uma edição do Hora Geral. Tudo bem com você, meu amigo telespectador, minha amiga telespectadora, internauta? Muito obrigado pelo carinho. E os papais? Como é que foi o Dia dos Pais? Presentes, né? A união da família. Ó, mas não precisa esperar só o Dia dos Pais ou o Dia das Mães para poder estar sempre em comunhão com a família. Essa prática tem que ser constante, tá certo? Não se esqueça que eu estou com você. No Hora Geral de hoje, a gente vai mostrar, entre outros assuntos, né? Você vai conhecer com a Bia Damasceno uma reportagem da cidade do Guarujá. Vamos lembrar também que hoje a Santa Cecília TV e o Instituto de Pesquisas Brada, eles apresentaram uma pesquisa, né? Com relação à eleição que vai acontecer no dia 15 de novembro nas cidades que compõem a região metropolitana. E vamos mostrar para você, em destaque hoje, a cidade do Guarujá. Você vai ver o resultado dessa pesquisa, a espontânea, a estimulada e também a avaliação do atual governo do Guarujá, que tem à frente o presidente Walter Suman. Vou conversar com o Valdir Dias, ele que é jornalista, e ele vai também fazer uma análise com relação a esses números, lembrando que é a primeira pesquisa de muitas. Pesquisa que é obrigada a ser autorizada pela Justiça Eleitoral, assim como foi esta da TV Santa Cecília e também do Instituto de Pesquisas Brada. Tem um vídeo muito interessante a respeito de uns quatis que furtaram um hipermercado em Bertioga. Enfim, muitos assuntos a partir de agora. Tem uma reclamação da Sabesp e, ao mesmo tempo, vamos saber se a Sabesp já atendeu o nosso munícipe através da sua reclamação. Bom, tudo isso a partir de agora. A gente abre o Hora Geral na cidade de São Vicente. Um dos temas importantes é a segurança, né? E o Hora Geral vai até São Vicente para informar aos nossos amigos que o policiamento e também a Guarda Civil Municipal, como você vê na tela, já está funcionando na cidade de São Vicente. Esse local era um local de grande aglomeração de jovens, né? E teve até um roubo, né, a um veículo dos bombeiros. Mas o que aconteceu? Semana passada você viu aqui na Hora Geral o anúncio do prefeito Pedro Gouveia sobre o aumento da fiscalização na subida da Ilha Pochá devido aos recentes episódios de aglomeração e assalto na área. Viaturas da Guarda Civil Municipal, da CETRANS, a Secretaria de Trânsito e Transportes e da própria Polícia Militar já estão se revezando na fiscalização deste local para maior segurança aos moradores e também, lógico, à população, né? E os turistas. Você pode ver que até a Polícia Militar está junto no apoio ao policiamento. Óbvio, isso é importante? É. Mas a população tem que estar ao lado da polícia, ou seja, ligando, né, qualquer denúncia, 181, né, ligando para a Guarda Civil Municipal do município de São Vicente, como você está vendo, essa Polícia Militar. O que a administração quer é justamente uma certa, um regramento, um respeito às leis, porque nós estamos ainda no período de quarentena para que se evite a aglomeração de pessoas e isso não traga uma categoria que nós passemos a retornar a uma categoria vermelha, que hoje nós estamos na amarela. Só para que você entenda, isso aconteceu no Vale do Ribeira. Nós não queremos a realidade do Vale do Ribeira nas cidades que compõem a região metropolitana de Bertioga até Peruíbe, tá certo? Então, responsabilidade. Por falar em responsabilidade, você sabe que o próximo mês é 7 de setembro, né? O que é 7 de setembro? É a independência do Brasil. E o que acontece no 7 de setembro? Tem muito desfile cívico-militar, né? Opa, quem nunca marchou? Você já marchou? Eu também já marchei. E eu sempre vou no desfile cívico-militar com os meus amigos do primeiro GVA, que é o grupo de viaturas antigas, né? O Masson, o Richard, né? Tem tantas, são tantos os meus amigos, o Oswaldo, né? Só que esse ano não vai ter desfile. Pode colocar na tela, Fábio.
Mas a gente tem que informar, né? E a responsabilidade é muito grande. 7 de setembro não teremos o desfile cívico-militar. Por quê? Porque o momento de quarentena que nós estamos vivendo, né? Essa pandemia, né? Fez com que a participação das Forças Armadas nas festividades de 7 de setembro no Brasil foi cancelada pelo Ministério da Defesa. Essa portaria foi assinada pelo ministro Fernando Azevedo e Silva e já foi publicada no Diário Oficial, abre aspas. Em consequência, de acordo com as coordenações realizadas com a Presidente da República, determina aos comandantes da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira que orientem suas respectivas forças para se absterem de participar de quaisquer eventos comemorativos alusivos ao supracitado evento, como desfiles, paradas, demonstrações ou outras que possam causar a concentração de pessoas. Essa é a norma. Portanto, nós não teremos o desfile cívico-militar por uma segurança. Você está vendo ali? Ô Douglas, aquele desfile foi quando? Foi do ano passado. Olha a quantidade de pessoas. Então, nós não estamos no momento de fazer ou de promover eventos com uma grande concentração de pessoas, né? Então, essa foi a determinação e acredito que essa determinação vai ser respeitada também nos municípios onde existe o desfile cívico-militar, tá certo? Bom, agora uma notícia com relação aos nossos amigos que estão aguardando, né, um dinheiro da Caixa Econômica Federal. Chegou o momento, olha, e hoje é tudo mais fácil através do aplicativo, né? Olha aí, pode colocar na tela. Por exemplo, você está precisando de um dinheiro, né? Aí você fala, o que eu vou fazer, Douglas? Calma, porque a Caixa acredita saque emergencial do FGTS para nascidos em julho. Os trabalhadores nascidos em julho já começaram a receber hoje o crédito de saque emergencial do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, no valor que vai até R$ 1.045. Nesta fase, o dinheiro poderá ser movimentado apenas por meio de aplicativo da Caixa Tem. A ferramenta permite o pagamento de boletos, água, luz, telefone, compras com cartão de crédito virtual em sites e compras com o código QR Code, aquela versão avançada do código de barras, em maquininhas de cartão de lojas. O dinheiro só será liberado para saque ou transferência para outra conta bancária a partir de 17 de outubro, para os trabalhadores nascidos em julho, tá certo? Isso tudo para que você fique por dentro. Vai falar, Douglas, eu não sabia que já está liberado o saque. Já está liberado para quem nasceu no mês de julho. Procure se informar. Hoje, com o aplicativo, a informação é muito mais fácil de chegar até você, tá certo? Ou, se for o caso, procure a Caixa Econômica Federal, tá bom? Hora geral. Olha, daqui a pouquinho, no segundo bloco, vou conversar com Valdir Dias. Ele é jornalista, respeitadíssimo na cidade do Guarujá, tem credibilidade e eu vou pedir a ele que ele faça uma análise sobre a pesquisa feita pela TV Santa Cecília e a Brada, Instituto de Pesquisas. Mas daqui a pouquinho, depois do intervalo. Vamos continuar com a informação? Lógico que nós vamos continuar com a informação. Agora eu quero mostrar para você, né, um assunto muito interessante. O Fábio já vai colocar na tela e você vai ver o que aconteceu na cidade de Bertioga, né? O tempo depois eu falo, viu, Fábio? Vamos falar o que aconteceu na cidade de Bertioga? Aí você fala, Douglas, eu não estou acreditando. Esses quatis fizeram isso? Fizeram. Coloca na tela aí. Olha lá, olha lá, olha lá. Parece até desenho. Parece desenho animado. Se eu contar para você, você não vai acreditar, né? Isso mesmo. Um supermercado que fica na Riviera de São Lourenço, em Bertioga, foi invadido por uma quadrilha de quatis. Eles levaram algumas frutas e alimentos do local, fugindo em direção à mata. O vídeo que você está vendo foi gravado pela comerciante Evelyn Oliveira. Segundo funcionários do supermercado, essa não é a primeira vez, sendo que esses animais sempre vêm em busca de comida. Olha lá. Olha a cara de pau, né? O que eles estão... Você acha que eles não sabem que ali tem comida? Tem, ó. Pega aí, peraí. Ei, vem aqui. Olha lá. Pausa, que agora eles estão comendo, né? Eu tenho a certeza que alguma providência o hipermercado tem que tomar. Porque se eles sabem que ali tem comida, eles vão retornar mais vezes. E olha, o tamanho da porta não é problema, olha lá.
eles descem numa boa, praticamente ali escalando a porta desse hipermercado. São os quatis. É, cada uma, né? Isso aconteceu em Bertioga, aqui na nossa Baixada Santista. Ó, você sabe que o 98170-1434 está à sua inteira disposição, né? Esse é o WhatsApp. Nós temos uma telespectadora que fez uma reclamação com relação ao Tiago Ferreira, um vazamento de água. Isso foi na sexta-feira. Ela, através do WhatsApp, o 98170-1434, ela falou assim, ô Douglas, olha só o vazamento que está aqui na Tiago Ferreira. Não tem jeito. O que a produção do Hora Geral fez? A produção do Hora Geral entrou em contato com a Sabesp, nós pedimos que essa Sabesp desse uma atenção e olha o que aconteceu. Pode colocar na tela o antes e o depois, Fábio. Olha aí. Descobriram vazamento. Isso já foi na sexta-feira. Nós entramos em contato pela manhã de sexta na Sabesp. Olha o vazamento ali, ó. Tá vendo? Detectaram o vazamento. Olha lá. Ó, é um furo na mangueira. E aí, pediram providências, já foram lá. Ó, Tiago Ferreira, número 121. Aonde eu quero chegar, amigos do Hora Geral? O 98170-1434 é assim. O telespectador liga, faz a reclamação, a produção entra em contato com o departamento responsável e aí a gente dá a resposta. Ainda bem que nesse caso a Sabesp foi rápida. Por quê? Porque não adianta você falar em não desperdiçar e ver um vazamento como esse, né? Então, queria aqui agradecer a participação da nossa telespectadora. Ela que tem um comércio ali. Esse 121 fica ali em frente ao Boi Branco, aquele açougue do meu amigo Zé Branco, né? Ali tem uma relojoaria, tem o açougue do Boi Branco, do lado tem meu amigo Ari, né, que conserta celular, do lado ali tem um baixinho que vende espetinho, é ali naquela calçada. Tá, já foi arrumado graças a Sabesp e por ter atendido rapidamente a produção do Hora Geral. 98170-1434, esse é o telefone que estará sempre à disposição do nosso público telespectador internauta. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos para o rápido intervalo? Rápido intervalo e na sequência eu quero conversar com meu amigo Valdir Dias. Você conhece o Valdir Dias, né? Ele tem um jornal que é o Assunto Cidade, ele é um jornalista muito bem antenado e nós vamos pedir para ele uma avaliação com relação à primeira pesquisa da TV Santa Cecília e da Brada, Instituto de Pesquisa, a respeito do Guarujá. Você vai ter os números da espontânea, da estimulada e também uma avaliação com relação à gestão do prefeito Walter Suman. Mas tudo isso depois do intervalo, você vai ver, é rápido. Já estamos de volta para o segundo bloco do Hora Geral. Olha ele aqui, meu amigo Valdir Dias. Eu tinha anunciado desde o começo que ele estaria comentando aqui no Hora Geral o resultado da pesquisa feita pela TV Santa Cecília e pela Brada, Instituto de Pesquisas, né, que fez uma pesquisa nas 9 cidades. Por que eu chamei o Valdir Dias e por que ele vai comentar do Guarujá? Porque, é lógico, nós estamos vendo o desdobramento das pesquisas em várias cidades. O Valdir Dias é uma figura muito conhecida na cidade do Guarujá, tem um jornal respeitadíssimo que é o Assunto Cidade, né? É um amigo que já veio várias vezes, então eu quero trazê-lo aqui para que ele possa fazer a sua análise com relação à pesquisa que saiu, a primeira de muitas que sairão, lembrando que essa já foi autorizada pela Justiça Eleitoral. Tudo bem, Valdir? Tudo Boa bem, noite. Douglas? Tudo bem, obrigado pelo convite. Estamos aqui para esmiuçar aí, mas Lógico. dessa vez virar a página da Covid e vamos cuidar do cotidiano. É verdade. Começando pela eleição. Vamos em frente. Bom, nós temos a estimulada, a espontânea e também a aprovação, a avaliação do governo do atual prefeito Walter Suman. Vamos começar com a estimulada. Essa estimulada, Fábio? Boa. Pode colocar na tela, que assim o nosso telespectador vai entender. Na estimulada, ele está com 48,1%. O Gilberto Benzi, ele que eu digo, o prefeito Walter Suman. Em segundo, com 3,8%, Gilberto Benzi. Edilson Dias, que é o atual presidente da Câmara, 3,4%. MacGyver, 3,1%. Dedé da Adélia, 2,9%. Miguel Calmon, 2,5%. 2,1% para o professor Walter Batista. O Rodrigo Barbosa, 1,1%. Giovanni Vassopoli, 0,7%. André Guerato, 0,5%.
Jonas Grebes, 0,4%. Nenhum deles, ou seja, não votaria em nenhum desses nomes, 21,1%. E não sabem quem votar, 10,3%. Lembrando que foram entrevistados 1.500 entrevistados, num total de 226.413 eleitores. Óbvio que é uma primeira pesquisa, mas já começa já a movimentar o tabuleiro eleitoral dos municípios. Agora eu queria que você falasse do Guarujá, Valdir. Pois é, Douglas, primeira pesquisa devidamente registrada na Justiça Eleitoral, pesquisa todos os candidatos costumam fazer aí praticamente semanalmente, alguns até com maior frequência, para ver como é que está a sua aceitação, o governo também faz. Mas essa é a primeira pesquisa, quer dizer, um pontapé inicial aí dado pelo Instituto Badra Comunicação, né? Juntamente com a TV Santa Cecília, e que dá uma clareza assim bastante evidente dos números, né? O prefeito Walter Suma, na estimulada, ou seja, sem a família Madi, sem Farid, sem Haifa, ele dispara na preferência popular. E você pode ver, assim, por exemplo, os índices dos outros são bem menores, quer dizer, a pulverização, são outros 10 candidatos, quer dizer, uma pulverização de votos. E para o momento que nós ainda estamos, né, há mais de 100 dias da eleição. 100 dias da eleição, ainda dá para todo mundo ali crescer, mas mostra uma consolidação do atual prefeito em busca da reeleição. Aí eu queria chamar só a atenção naquele 21% de não votaria em nenhum deles. Pode ser feito justamente da ausência da família Madi, tanto do ex-prefeito Farid quanto da ex-deputada Haifa Madi, que depois de 16 anos será a primeira eleição que o Guarujá vai ter sem a presença dos dois, nenhum dos dois na cédula. Recentemente eles deram até uma entrevista, acho que foi no dia de ontem, no jornal A Tribuna, até explicando que eles não vão sair, até o próprio ex-prefeito Farid disse que vai cuidar, acho que do 5º, do 6º neto, quer se dedicar à família. Eu não sei se ele falou como uma satisfação aos eleitores, à população do Guarujá, mas ele já oficializou que nem ele nem a esposa vão concorrer à eleição agora. Toda eleição no Guarujá tem um certo ceticismo em relação a quando o Farid fala que não vai participar. Muita gente não acredita. Na última hora, já aconteceu isso em outras oportunidades, na última hora, quando está ali quase findando o prazo, ele acaba entrando na disputa. Já aconteceu isso em outras 2 oportunidades em eleições anteriores. Então, há esse certo ceticismo quando ele fala que não vai. Além dessa entrevista que você citou para o Jornal de Alcance Regional, logicamente que a gente também na cidade acaba conversando. Sim. Eu conversei com ele na semana passada. Com o Farid? Foi a primeira vez, para falar a verdade, eu também faço parte desse grupo de céticos, e já ponderei isso com vários outros candidatos, inclusive alguns que ele supostamente apoia, não, vamos dizer assim, entre aspas. Mas foi a primeira vez que eu tive assim, uma sensação muito nítida de que, de fato, ele não vem mesmo. Nem ele, nem a ex-prefeita Maria Antonieta também. Nem a ex-prefeita Antonieta também já declarou que não pretende participar. Embora eles não estão distantes do pleito, né? Estão aí para tentar influenciar de alguma maneira. Né? Bom, essa espontânea, vamos ver a estimulada, né? Desculpa, Pois não. Esse número da estimulada o prefeito leva no primeiro turno. Sim, porque não teria segundo turno. Ou melhor, essa é estimulada, agora essa, deixa eu ver. Essa é espontânea. Essa é espontânea. Pode colocar na tela, Fábio, que assim fica mais fácil para o nosso público telespectador. Na espontânea, o atual prefeito Walter Suma tem 32,9%, né? O Farid, 1,1%. Miguel Calmon, 0,9%. Edilson Dias, 0,7%. MacGyver, 0,6%. Benzi, 0,5%. Rodrigo Barbosa, 0,3%. Dedé do Adélia, 0,3%. Professor Walter Batista, 0,2%. Cleiton Leite, 0,2%. Bolsonaro, também foi citado, 0,2%. Outros, 2,1%. Ninguém, Valdir, 28,7% e não sabe, 31,2%. Também no total de 1.500 entrevistados, para um número de 226.413 eleitores, né? E quando a gente fala de espontânea, amigos do Hora Geral, a pergunta foi a seguinte: em quem você votaria para prefeito de Guarujá se a eleição fosse hoje? E esse é o resultado. Você vê uma coisa entre ninguém e não sabe, mais da metade dos 1.500 entrevistados, né? São quase 900
dos entrevistados que não votariam em ninguém. Quer dizer, naquela hora, acho que essa é a primeira pergunta, né, do disco, né? Quando o pesquisador vai, a primeira que ele faz é a espontânea, né? A pessoa para avaliar o interesse do eleitor. Então, o primeiro contato do eleitor ali com o pesquisador é não querer votar em ninguém, né? Esse número impressiona, ou seja, é o que dá margem aí para quem está abaixo crescer e também quem está acima crescer ainda mais, né? Você sabe, o meu amigo Valdir Dias, jornalista, tem um amigo em comum, que é o Fernando Chagas, que é cientista político. Ele, recentemente, numa entrevista, ele falou que o prefeito, a população, o eleitor, espera os 30 dias para a eleição para se decidir. E para vereador, os últimos 15 dias. Aonde que eu quero chegar e repassar essa pergunta para você? Você acredita que, nesse atual momento, a maioria da população ou dos eleitores não estão preocupados com esses nomes? Vão esperar mais na frente ou não? Você acredita que o eleitor hoje está mais atento do que em eleições passadas? Eu concordo contigo, que essa escolha acho que se dá mesmo bem para frente, né? E aí é quem está no governo, né? Quem está no poder, não estou falando só de Guarujá, aí, de uma forma generalizada, sempre vai ter leva certa vantagem, porque tem até perto da eleição para mostrar as atividades administrativas e funcionais para convencer o eleitor de que ele deve ficar mais 4 anos, né? No caso do prefeito Walter Suman. E também é um alento, né, para aqueles que estão muito abaixo, né, tentarem ser reconhecidos. Porque os nomes, se a gente olhar bem, o Douglas... Pois não. Por exemplo, o professor Walter Batista, que concorre esse ano pelo PSOL, ele já foi candidato na outra eleição. Então, ele tem já... Um recall, um recall, seja pouco, seja muito, mas ele tem. O ex-vereador Gilberto Benzi, que foi candidato recentemente a deputado estadual, né? Na eleição do ano retrasado, ele tem lá o seu recall. Agora, alguns dos demais candidatos são nomes absolutamente ainda desconhecidos do grande eleitor, né? Tem o Giovanni Vassopoli, que foi candidato em 2004. Em 2004 ele teve, inclusive, uma boa votação, ele quase ganhou do Maduro, que era o candidato do Maurici na época. Então, ele foi... Só que depois de 2004, ele não participou 2 anos depois de uma eleição para deputado, e depois nunca mais ele participou de eleição nenhuma. 16 anos. Ele cuidou mais da vida profissional, é um advogado bem sucedido e agora voltou à disputa, é candidato pela rede. Mas não dá nem para dizer que ele carregue lá um recall de 2004. Agora, os outros candidatos são todos candidatos praticamente de primeira viagem. Dedé do Adélia, André Guerato, tem um grupo forte, André Guerato do PSDB, o próprio Miguel Calmon, que no início da corrida era o candidato do Farid, agora já não é tanto mais, já se sabe que já não há assim, um apoio tão ferrenho assim, por parte do ex-prefeito. Nós temos o MacGyver, que foi vereador, já foi vereador há algum tempo também, então ainda não dá para... vai contar com aquela capacidade de organização que eles tenham, né, dos seus partidos, sua militância, e tentar aí levar o eleitor até, como você falou, são 100 dias, né? Até próximo aí da eleição. Tem a convenção, uma outra tem pesquisa, a campanha, né? Eu me lembro uma vez, conversava com uma eleitora, né? E eu perguntei para ela, quem você votou? Eu não vou falar o nome em respeito. Votei em fulano, porque ele é tão simpático, eu acho ele um amor. Sei. E? Não, eu sei, eu me simpatizei com ele. Então, eu acho que é uma qualificação muito pequena para você dar o voto para alguém, só porque ele é bonito ou simpático, ou um gato, ou algo parecido, entendeu? A força da representatividade é muito grande. E a gente está indo numa eleição municipal. Ninguém vive no Estado nem na União. A gente vive aonde, Valdir? No município, né? E teve uma ponderação que até esse jornal de circulação regional fez com relação à quantidade de candidatos, né? O fato de termos 11 candidatos. A última eleição nós também tivemos 11, então não é nenhuma novidade. Mas que a proliferação de candidatos pressupõe a realização de um segundo turno. Não é bem assim, né? A gente sabe, porque na medida em que você não conseguir fazer o bolo subir, a possibilidade, como a gente falou, a possibilidade de quem está no governo conquistar a reeleição é estatisticamente muito maior do que perder, né? Isso, todas as eleições, desde 2000, que há a reeleição para prefeito, toda reeleição de eleições municipais, a quantidade de prefeitos que se reelegem
é infinitamente muito maior, astronomicamente maior do que dos que não se reelegem. Bom, antes de encerrar o Hora Geral, nós temos ainda a avaliação do governo do prefeito Walter Suman, que o Fábio já está colocando na tela. E você pode ver, telespectador do Hora Geral, aprova ou reprova a forma de governo do prefeito Walter Suman. 67,1% aprova, 20,7% reprova e 12,2% não sabe. Eu, pelos números da Brada e da TV Santa Cecília, ele foi bem avaliado. Foi bem avaliado em 1.500 pessoas e você vê o percentual de não sabe, né, 12% é baixo em relação à quantidade de entrevistados. Aqui a gente não teve aquele fenômeno de mais da metade não sabem quem votar. Com relação à administração, as pessoas estão bem, com um posicionamento bem coerente, bem firme, né? Não vou falar coerente, porque eu errei a palavra, quer dizer, um posicionamento bem consistente, certo. Eu quis dizer, com relação a aprovar ou não reprovar, ou não aprovar, né? 20% de rejeição e 60% mais de 60% de aprovação. Por muitas ações, né? Muita gente critica. Uma entrevista com o prefeito recentemente aqui no programa que eu apresento, perguntei para ele sobre justamente como ele encara essa crítica de que ele trabalhou mais pela praia, pelo Guarujá, do que pelo Vicente Carvalho, do que pelo rico, não pelo pobre, quando na verdade todas essas ações voltadas ao turismo, à praia, ao Guarujá, vamos dizer, que não é tanto verdade assim, são voltadas para a vocação econômica da cidade, né? Então, muita gente enxerga que essa postura foi a postura correta. E agora também com um grande programa aí de pavimentação, de obras nas ruas de bairros aí, é uma possibilidade bem grande de que esses números estejam refletindo de fato a realidade, que a população, talvez, se for nesse percentual, que bom para ele, se for nesse percentual ou alguma coisa parecida, a população de alguma maneira está aprovando a sua administração. Valdir Dias, conversando com os nossos amigos no Hora Geral, o responsável do assunto cidade. Vai sair sexta-feira, né? Sexta que vem. Vai ter alguma reportagem sobre esses índices, esses números? Com certeza. Tem toda a repercussão dessa primeira pesquisa, né, feita por um instituto de renome, também pela Santa Cecília, que dispensa apresentações, né, e seu papel na comunicação regional, né, e na educação e na comunicação regional, né, para não falar de outras coisas, né? Valdir, obrigado pela sua participação. Eu vou convocá-lo mais vezes, entendeu? Óbvio que eu fiz questão de trazê-lo para aquele comitê do Guarujá, mas ele tem um conhecimento de toda a nossa região, né? Nós vamos aguardar os desdobramentos, né, um período eleitoral, e o Hora Geral vai estar abrindo espaço para jornalistas, para as pessoas que possam orientar o público telespectador e fazer uma análise. E aí você pode até comentar, Douglas, e o nosso contraponto? 981701434. Faça a sua indagação, faça a sua pergunta. Aqui o espaço é democrático para o bem da nossa região metropolitana. Obrigado, viu, Valdir? Obrigado a você, Douglas. Uma boa sorte. Até o próximo programa. Um abraço assim, ó, forte para você. Tchau, tchau. Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região.